Em julho de 2015, a sonda New Horizons da NASA fez história ao visitar com sucesso o remoto e gelado planeta anão Plutão. As incríveis imagens capturadas durante o sobrevoo surpreenderam cientistas e fãs do espaço, revelando um mundo complexo e diverso, coberto de montanhas, vales, crateras e até mesmo uma vasta feição em forma de coração, que pode estar escondendo um profundo oceano lamacento. Pela primeira vez, pudemos ver Plutão em toda a sua glória congelada. Mas não foi apenas a presença do magnífico coração de Plutão que surpreendeu os cientistas quando eles estudaram as imagens pela primeira vez. Em toda essa paisagem frígida, muitas outras características inesperadas, mas fascinantes, também foram descobertas. Antes da missão New Horizons, tínhamos apenas conhecimento limitado das características da superfície de Plutão. Esta foi uma das melhores imagens tiradas pelo Hubble em 2002, mostrando um mundo mosqueado de laranja, branco e preto, com um misterioso ponto brilhante. Então, quando a New Horizons passou pelo planeta anão gelado, ela conseguiu capturar algumas das vistas mais espetaculares já vistas do espaço. Ao ampliar esta imagem de alta resolução, podemos descobrir muitas das características ocultas de Plutão, algumas das quais podem te surpreender, como a descoberta de um lago que já fluiu com um líquido misterioso. Este lago inesperado pode ser encontrado em uma cordilheira a oeste do coração gigante de Plutão. Ele tem cerca de 32 quilômetros de largura e parece estar congelado agora. No entanto, evidências em outras partes do planeta não sugerem que ele pode ter sido um lago fluindo com um líquido. Uma descoberta surpreendente, considerando que a temperatura da superfície de Plutão é em torno de 230 graus Celsius. Embora não esteja totalmente claro que tipo de líquido preenchia este lago antes de congelar, os cientistas acreditam que provavelmente seja nitrogênio líquido. E não é apenas aqui que o nitrogênio líquido poderia ter fluído. Centenas de milhares de anos atrás, ele também pode ter esculpido leitos de rios e ravinas entrecruzadas, como mostra esta imagem incrível. Como o nitrogênio líquido pode se acumular e fluir em um mundo congelado a bilhões de quilômetros do Sol, provavelmente se deve às temperaturas e pressões da superfície de Plutão, flutuando à medida que ele se aproxima do Sol, aquecendo o planeta anão apenas o suficiente para mexer com o gelo de nitrogênio, levando-o de um sólido congelado para um gás. Mas, ocasionalmente, as condições devem ser ideais para que o nitrogênio se torne um líquido também, causando essas características surpreendentes que ninguém esperava. Uma das características mais interessantes de Plutão é sua atmosfera nebulosa, como revela esta impressionante imagem em cores reais. O gás na atmosfera de Plutão é muito diferente do da Terra, no entanto. Para começar, ele é muito fino, mais de 80 mil vezes menos, e acredita-se que seja criado quando o gelo da superfície é vaporizado pela luz do Sol. Os cientistas acreditam que a névoa é um smog resultante da ação da luz solar sobre o metano e outras moléculas. Essa reação produz uma mistura complexa de hidrocarbonetos que se acumulam em pequenas partículas de névoa que dispersam a luz azul. À medida que se acomodam na atmosfera, as partículas de névoa formam numerosas camadas horizontais intrincadas que se estendem a altitudes de mais de 200 quilômetros. À medida que Plutão se afasta do Sol, em sua órbita de 248 anos terrestres, acredita-se que sua atmosfera congele, possivelmente caindo como um tipo de neve na superfície, criando uma camada de material congelado. Se essa neve cai como grãos ou flocos de neve, como aqui na Terra, é um mistério. Pode até ser acompanhada por ventos fortes, como uma nevasca, ou pode apenas se assemelhar a uma leve queda de neve sob uma névoa fria e amarga. Em algumas regiões, como a característica em forma de coração chamada Tombaugh Regio, parece que podemos ver uma camada de neve de nitrogênio, que pode ter se condensado da atmosfera e então se estabelecido na superfície.
Entre as características mais marcantes encontradas em Plutão estão estas grandes montanhas cobertas de neve no hemisfério sul, que quase se assemelham com Alpes aqui na Terra, como visto da Estação Espacial Internacional. Mas quando você olha mais de perto, percebe que elas são realmente muito diferentes. As montanhas em Plutão são feitas de gelo de água congelado tão duro quanto granito e são cobertas por um tipo de neve composta de metano congelado. Alguns desses picos imponentes podem atingir alturas de até 3,5 quilômetros acima do terreno circundante, semelhante às montanhas rochosas na América do Norte. Como elas se formaram é um mistério. Na Terra, as montanhas são tipicamente causadas por atividade tectônica ou erupções vulcânicas. No entanto, Plutão não é geologicamente ativo da mesma forma que a Terra, então os cientistas acreditam que elas provavelmente foram formadas por um processo chamado erosão por sublimação. Isso ocorre quando materiais congelados como nitrogênio ou metano na superfície de Plutão são expostos à luz solar e sublimam, ou fazem a transição diretamente de um sólido para um gás. Esse processo erode o terreno circundante, deixando para trás estruturas incríveis como esses picos altos e irregulares. Plutão parece estar reabastecendo sua superfície em certas regiões, no entanto, porque há inúmeras indicações de que um tipo de lava fria e lamacenta se espalhou por sua paisagem em vários pontos. Essas características estranhas são chamadas de criovulcões, que são um tipo de vulcão que entra em erupção com voláteis gelados, como água, metano ou amônia, em vez de rocha derretida. Criovulcões também podem ser encontrados em algumas luas geladas em nosso sistema solar, como Encélado e Europa, e em Plutão existem várias regiões montanhosas que têm poços ou depressões em suas superfícies que podem ser o resultado de atividade criovulcânica. Uma das evidências mais convincentes de atividade criovulcânica em Plutão é esta característica chamada Wright Mons. A montanha, que está localizada no hemisfério sul, se eleva a uma altura de 4 quilômetros acima do terreno circundante e tem uma ampla depressão no cume, como você pode ver nesta incrível imagem em close-up. Se de fato for um vulcão de gelo, como suspeito, seria o maior do tipo descoberto no sistema solar exterior. Em toda a borda ocidental do coração de Plutão, extensos campos de dunas semelhantes a desertos podem ser encontrados. Essas características são compostas de material que parece ter sido soprado pela superfície e pelo vento, semelhante em alguns aspectos às dunas encontradas aqui na Terra. O movimento do vento pega partículas e as deposita em um local específico. No entanto, as dunas em Plutão são únicas de várias maneiras. É possível que elas tenham sido formadas não apenas pelo vento, mas também pelo derretimento do gelo de nitrogênio, fazendo com que grãos de gelo de metano do tamanho de areia fossem levantados acima do solo por gases ascendentes e, em seguida, levados embora uma vez que estivessem no ar. Além disso, as dunas em Plutão são muito maiores do que as dunas encontradas na Terra. Algumas são tão altas quanto montanhas e se estendem por quilômetros. Isso provavelmente se deve à menor gravidade em Plutão, que permite que as partículas sejam transportadas com muito mais facilidade, criando essas características magníficas. Também encontradas em todo o coração de Plutão estão estranhas estruturas semelhantes a icebergs, que parecem ser fragmentos de gelo que se desprenderam das formações circundantes maiores. Cada fragmento mede de 1 a vários quilômetros de largura, mas o que é interessante sobre essas características é que elas parecem estar flutuando pela superfície congelada abaixo. Os cientistas acreditam que os icebergs são pedaços enormes de água congelada porque o gelo de água é menos denso que o gelo de nitrogênio. Quando os icebergs se desprendem e são eventualmente empurrados para o coração de Plutão, provavelmente por fluxos glaciais, eles se tornam sujeitos ao movimento do gelo de nitrogênio abaixo, como pode ser visto nas formas estranhas que cobrem esta região. Essas formações semelhantes a células revelam o segredo do coração de Plutão, porque elas são as assinaturas de um processo chamado convecção, que aparece em todos os lugares
em que um fluido é aquecido de forma desigual, desde o Sol até uma chaleira fervendo. Evidências de convecção significam que algo sob o coração de Plutão é mais quente que a superfície e está fazendo com que esta grande planície de nitrogênio congelado se agite lentamente ao longo de possivelmente milhões de anos. E se você olhar de perto, notará que os icebergs estão todos geralmente reunidos em torno dessas células de convecção, porque provavelmente estão sendo empurrados para a borda pelas forças abaixo. Antes da New Horizons visitar Plutão, tínhamos apenas conhecimento limitado de como era sua superfície. Agora que a vimos em toda a sua maravilha e glória, descobrimos muitas de suas características fascinantes, algumas das quais exploramos hoje. Cada vez que você olha para Plutão, parece que algo novo pode ser encontrado. E Plutão é apenas um dos potencialmente centenas de planetas anões nesta região, chamada de Cinturão de Kuiper. Imagine as maravilhas que existem nos outros planetas anões que ainda não visitamos, como Haumea, Makemake ou Eris, por exemplo. Um dia, esperamos, veremos eles em toda a sua glória congelada também. A missão New Horizons foi apenas o começo. A cada dia, aprendemos mais sobre Plutão e seus vizinhos no Cinturão de Kuiper. Com futuras missões espaciais, podemos esperar desvendar ainda mais segredos sobre esses mundos distantes, revelando novas maravilhas e expandindo nossa visão do cosmos. Plutão, um símbolo da vastidão e da diversidade do universo, nos convida a continuar explorando, a questionar e a buscar respostas nos confins do nosso sistema solar. Sua história é um lembrete de que a descoberta é infinita e que a busca por conhecimento é uma jornada empolgante que jamais terá fim.